Como começou? Eu brinquei com ele que eleição não se ganha, se toma. Eu queria lhe apresentar, só fez a referência. Está com som? Como continuou? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Como terminou? Essa é a última sessão plenária de que participo. Poxa, fica, Barroso. Sem você, quem é que vai derrotar o bolsonarismo? Brasilinas e brasilinos, preparem-se. O dia chegou. O ministro Luiz Roberto Pastoso, Barroso, o poeta da toga, o coach de autoajuda institucional, o homem que prometeu recivilizar o Brasil, anunciou sua aposentadoria do Soviético Tribunal Federal. Sim, aquele que disse perdeu mané. Perdeu mesmo, mané. Barroso avisou o STF no fim da sessão, com a voz embargada, o que é curioso porque a voz dele costuma ficar embargada sempre que precisa dizer a verdade. Essa é a última sessão plenária de que participo. Ministro Dias Toffoli, sua capacidade de gestão e sensibilidade fizeram enorme diferença para o tribunal em decisões como a ampliação do plenário virtual e o inquérito que permitiu desbaratar o extremismo antidemocrático no Brasil. Deixo o tribunal com o coração apertado, mas com a consciência tranquila de quem cumpriu a missão de sua vida. Não foram tempos banais, mas não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento. E começaria tudo outra vez se preciso fosse. Sigo achando que a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo. E por isso fico feliz por deixar aqui amigos queridos e boas lembranças, bem como renovo minha confiança de que o Supremo Tribunal Federal continuará a ser o guardião da Constituição e um dos protagonistas na preservação da estabilidade institucional do país e da democracia. Essa é a última sessão plenária de que participo. Decisão longamente amadurecida que nada tem a ver com qualquer fato da conjuntura atual. Há cerca de 2 anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Ao apresentar meu pedido de aposentadoria, presidente, após mais de 40 anos de serviço público, transmito a Vossa Excelência e a todos os colegas a expressão do meu afeto profundo e sincero, com os melhores votos de sucesso continuado e boas realizações. Assim seja. Amém. Muito obrigado. Que desgrama de teatro mequetrefe, o Fachin chorando de mãos juntas como se acreditasse em Deus. Não tem como desver essa porcaria. Estranho, né? Largar a boquinha vitalícia. Tem caroço nesse angu. De todo jeito, a Magnitsky seria um belo presente de aposentadoria. Barroso, em seu momento Elizabeth Taylor de despedida, disse: "Sinto que agora é hora de seguir outros rumos, que nem sei se estão definidos." Tradução: Trump me pegou de calça curta e eu tô tentando salvar meu visto. Disse também que não tem apego ao poder, que quer viver com mais literatura e poesia,
Porque, afinal, nada combina mais com um inquérito ilegal e censura à imprensa do que um bom soneto de Pablo Neruda. Mas a verdade é que a aposentadoria veio logo depois das sanções dos Estados Unidos. Barroso teve o visto americano cassado e agora vai ter que declamar Neruda no Leblon mesmo, tomando água de coco e não um Manhattan em Nova York. Aos 67 anos, o ministro completa 12 anos de Supremo. 12 anos que pareceram 120 para quem teve que aguentar suas palestras sobre mudar o Brasil pela imaginação moral. Ele chegou em 2013, indicado pela Dilma Rousseff, aquela que não sabia nem o que era pedalada, mas pedalou até o impeachment. Desde então, Barroso virou relator de casos importantes. Mensalão, foro privilegiado, despejos durante a pandemia e, claro, a cereja do bolo. Os processos do 8 de janeiro, aquele espetáculo jurídico digno de Law and Order STF Victims Unit. E ele foi além, comandou a condenação de Jair Bolsonaro. Sim, o ministro que dizia lutar pela democracia conseguiu realizar o sonho de todo militante de redação da Globo News. Condenar o inimigo político e ainda sair no Jornal Nacional como herói. Mas, no final das contas, quem perdeu? Os manés ou o ministro? Aparentemente o ministro, porque o perdeu o mané, agora é ele. Perdeu o visto, perdeu a moral, perdeu o timing e, quem sabe, perdeu até o sono. Afinal, Barroso sabe o que é Magnitsky e sabe também que quando o tio Sam bate a porta, não é para entregar pizza. A família dele, com empresas e bens nos Estados Unidos, deve ter sentido o baque. E Barroso, com sua sensibilidade poética, decidiu mandar uma mensagem cifrada para Washington. Trump, eu não sou mais ministro, não me sanciona. Tenho milhões no seu país. Arreguei. E é claro, a imprensa fez cara de velório. Um grande jurista se despede do Supremo, disseram. Mas a verdade é que as sanções derrubaram o primeiro-ministro. E agora todo mundo quer saber, será que os outros cairão? Ou será que vão começar a se aposentar em massa, tipo o boy band dos anos 90, cada um fingindo que quer seguir outros projetos pessoais? E agora, o destino do STF está nas mãos de Lula. Sim, o mesmo sujeito que já indicou tanta gente que o Supremo parece mais o diretório acadêmico do PT. E o favorito da vez? O advogado-geral da União, Jorge Messias, também conhecido como Bessias, o pombo correio da Dilma. Sim, enquanto Barroso ensaia seu adeus Lenin togado, uma nova disputa começa. Supremo versus Planalto. De um lado, ministros do STF defendendo Rodrigo Pacheco como sucessor. Do outro, Lula insistindo em Jorge Messias, o homem que salvou a senha do e-mail da Dilma e virou herói de resistência. Pacheco, o presidente do Senado, é visto como o moderado, o diplomático. Mas o STF quer alguém para restaurar a imagem institucional. É bonito, né? Eles falam imagem institucional como se a imagem tivesse sido destruída por acaso, tipo um furacão, e não por decisões ilegais, censuras e prisões arbitrárias. Já Lula quer Bessias, o fiel escudeiro, o companheiro Bessias, o mesmo que ajudou a escrever a defesa dele na Lava Jato. É quase poético. O homem que passou anos defendendo o Lula agora vai defendê-lo do outro lado do balcão, de toga. É o que a gente chama de justiça 360 graus. Prende, solta, defende, julga, tudo no mesmo círculo ideológico. Com isso, o PT ampliaria sua influência no STF. Já tem Toffoli, Zanin, Fachin, Carmen Lúcia e Dino. Só falta o Messias para completar o álbum Supremo das Figurinhas Petistas. E o Barroso, que era mais uma dessas figurinhas, agora sai pela porta dos fundos, deixando um buraco que o PT vai preencher com mais do mesmo. Ou, como diria o próprio Barroso, o dilema entre a pedra e o cascalho, entre o bobo da corte e o bufão, ou seja, entre o que fede e o que apodrece. Na sua cartinha de despedida, Barroso escreveu ao presidente Edson Fachin, sim, o mesmo Fachin que acha que o voto é uma abstração divina, e disse: deixo o tribunal com o coração apertado, mas com a consciência tranquila. Claro,
Tranquilo é quem tem milhões nos Estados Unidos e sabe que o visto já foi para o espaço. Barroso ainda teve a cara de pau de citar Pablo Neruda. Abre aspas. 1000 vezes tivesse que nascer, queria nascer aqui. É bonito, mas sou estranho vindo de alguém que passava mais tempo dando palestra em Paris do que em Brasília. E o melhor, ele fez questão de elogiar cada colega. Disse que Xandão tem dedicação às instituições, o que é tipo elogiar um hacker dizendo que ele acredita na liberdade digital. Chamou Toffoli de bom gestor, Carmen Lúcia de íntegra e Gilmar Mendes de parceiro nos momentos de crise. Eu me lembro do que o Barroso realmente pensa do Gilmar. Horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. E claro, sobrou tempo para rasgar seda para o Zanin, o advogado do Lula que virou ministro do Lula, elogiado por outro ministro do Lula. É o que a gente chama de círculo vicioso do vício. Mas o melhor foi quando Barroso defendeu a imprensa profissional. Mentir precisa voltar a ser errado de novo. Disse o mesmo sujeito que afirmou que a Venezuela é uma ditadura de direita, que o Lula é honesto, que o Cesare Battisti é inocente e que nunca disse ter derrotado o bolsonarismo, mesmo com o vídeo dele dizendo isso. Nós derrotamos o bolsonarismo! É quase performático. Se fosse um musical, se chamaria Barroso, o homem que acreditava nas próprias fake news. Produção da Globoplay, direção de Janja, trilha sonora de Chico Buarque. Na despedida, Barroso falou, chorou e falou mais um pouco. Parecia monólogo do fantasma da ópera, sem música. E ficou claro que as sanções de Trump abalaram o emocional da turminha. Imagina o clima nos bastidores do Supremo. Carmen Lúcia chorando em silêncio, Gilmar Mendes gritando em latim e Alexandre de Moraes passando álcool gel no passaporte. Barroso entrou no Supremo como o herói da esquerda, o advogado que defendeu um terrorista comunista, e sai como vilão internacional acusado de perseguição política. É o arco completo do personagem, de Jedi a Darth Vader, mas sem o carisma. No fim, ele se despede defendendo o inquérito das fake news, aquele Frankenstein jurídico que até os gringos estão estudando como o que não fazer em uma democracia. E por isso mesmo, merece o que vem vindo, uma Magnitsky bem aplicada na fuça. Porque é triste, mas a carreira dele se resume a uma frase: perdeu, mané. E ele perdeu mesmo. A verdade é que, se nem o Barroso aguentava mais o STF, imagina nós. A direita não viu uma vitória tão grande desde 2018. Nem impeachment da Dilma foi tão doce. Afinal, aquele só saiu porque o Temer quis, e esse saiu porque o Trump mandou. E olha que ironia, quem derrubou o Barroso foi o filho do homem que ele tentou destruir. Eduardo Bolsonaro virou, sem querer, o Van Helsing dos vampiros de toga. Uma vitória digna de créditos finais, com fogos e trilha de rock balboa. Barroso saiu porque percebeu que o STF está em guerra e está perdendo. Entrincheirado, sem prestígio, odiado até por quem ele achava que protegia. Saiu para dar lugar a alguém mais truculento, mais obediente, mais messiânico. Literalmente, Messias. Mas no fim não adianta. Pode vir outro, pode vir pior, pode vir até a reencarnação do Stalin de toga. O importante é que um caiu. E quando o primeiro cai, o resto começa a tremer. Pediu pinico, pediu para sair. Só não dá para soltar fogos ainda, porque quem vai indicar outra besta é uma besta também. Mas hoje, pelo menos hoje, dá para abrir um vinho, levantar a taça e dizer com toda a força, com o sarcasmo e a satisfação de quem viu o império da hipocrisia balançar: nós derrotamos o barrosismo. No Rianã, se você
Se você rir. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.